do povo hebreu na época, e ali Jeremias vai diante dele para dar uma advertência, dizendo aqui em Jeremias 38, do 14 ao 22, o seguinte para o rei. Abra sua Bíblia se você estiver por aí, a gente consegue ler por aqui esse relato assim. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias e o encontrou na terceira entrada do templo do Senhor. Quero pedir-te uma palavra, disse o rei, não me escondas nada. Jeremias disse a Zedequias, se eu der uma resposta, você não me matará? Mesmo que eu o aconselhasse, você não me escutaria. Então ele já sabia o que estava no coração do rei. E aí o rei Zedequias fez este juramento secreto a Jeremias. Juro pelo nome do Senhor de quem recebemos a vida, que eu não o matarei, nem o entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, sua vida será poupada, e esta cidade não será incendiada. Você e sua família viverão. Mas se você não se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue na mão dos babilônios, e eles a incendiarão, e nem mesmo você escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias, tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles e eles me maltratarão. Eles não o entregarão, Jeremias respondeu. Obedeça ao Senhor fazendo o que eu digo, para que tudo corra bem a você e a sua vida seja poupada. Mas, se você não quiser render-se, foi isto que o Senhor me revelou. Todas as mulheres deixadas no palácio real de Judá serão levadas aos oficiais da Babilônia, e elas dirão a você, aqueles teus amigos de confiança te enganaram e prevaleceram sobre ti. Teus pés estão atolados na lama, teus amigos te abandonaram. E aí o que acontece? Ele não segue o conselho de Jeremias. Zedequias fica com medo. Por quê? Ele tinha medo das retaliações que poderiam acontecer, tanto na corte dele, quanto em meio do povo judeu. E aí, aqui no 39, do 4 ao 7, é dito assim, quando Zedequias, rei de Judá, e todos os soldados os viram, viram quem? Os babilônios. Fugiram e saíram da cidade à noite, na direção do jardim real pela porta entre os dois muros, e foram para Arabá. Mas o exército babilônio os perseguiu e alcançou Zedequias na planície do Jericó. Eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ribla, na terra de Amate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias, diante dos seus olhos, e também matou todos os nobres de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze para levá-lo à Babilônia. Essa aqui é uma passagem que, de repente, você nunca ouviu falar no púlpito da sua igreja, de um rei antes ali do início do cativeiro do povo hebreu na Babilônia. E ele foi alertado aqui direto pela voz de Deus através do profeta Jeremias. Olha, se você agir da maneira correta, a cidade vai ser poupada. Sua família vai ser poupada, você vai ser poupado. E ele teve o desgosto de ver diante dos seus olhos sua família sendo executada, todos os seus servos, todo mundo que estava ao redor dele foi perseguido, executado, e ele foi cegado e preso. E ali, naquele cativeiro, ele viveu, ele não morre imediatamente, ele morre na prisão, com profundo desgosto, vendo os frutos da sua covardia. E quando nós falamos aqui do início do cativeiro babilônico, Nabucodonosor, tem essa história depois, você pode ler com mais calma na palavra do Senhor, inclusive no texto de Daniel, isso é tratado posteriormente. Saiba que antes de você chegar na ponta do abismo mesmo, de você cair, até você chegar lá, Deus entrega diversas oportunidades para que você não caia,
para que você não seja ferido pela inconsequência dos seus próprios atos, mas ele não vai parar você. Ele não vai parar as consequências que vêm até você. E o exemplo aqui bíblico aponta para os nossos dias, aponta para uma pessoa que teve todas as oportunidades, todas as chances possíveis, poder, meios de ação, e foi Conhecimento, conhecimento, informação. o redor, o meio, tudo era favorável, e ainda assim, pela sua covardia, e essa é a palavra, pela sua covardia, tudo isso aconteceu. Então, essa história bíblica de hoje veio ao meu coração e eu disse que foram duas coisas. A segunda coisa que eu vou falar antes de passar a palavra ao professor